Eu tenho certeza que eu tô falando com gente muito feliz ou muito irritada com essa decisão do campeonato da Fórmula 1, mas todos vocês têm uma coisa em comum. Vocês vão falar para os netinhos que o campeonato de 2021 foi excepcional e que até a última volta da última corrida não dava para saber quem ia ganhar. Quem ganhou foi o Max Verstappen, que foi gigante nessa temporada. O que o Max Verstappen fez, Verstappen, que é o cara que autografou minha credencial desse ano, isso é uma tradição entre os jornalistas, né? Sempre o campeão autografa a credencial. Ele fez basicamente o seguinte: o piloto mais vencedor da história da Fórmula 1 trabalhar como nunca. Ele fez o Hamilton sentir a necessidade de fazer track walk, que ele odeia, que ele estava fazendo no final da temporada, simulador, que ele odeia por toda a temporada, e mesmo assim o Hamilton não conseguiu bater o Verstappen no final. A decisão foi complexa, como esse campeonato da Fórmula 1, e aí várias perguntas falam sobre essa complexidade e muita gente, claro, muito irritada com o diretor de prova, com o Michael Masi. Começando com a Lígia, o Luiz, o Eric e o Thiago. Por que o Hamilton não teve que devolver a posição na curva 1, se o Max fez igual na Arábia? Bom, e também tem as dúvidas do zigue-zague do Max na última volta, se podia ou não. Vamos primeiro naquele lance do Hamilton. Eu também não entendi essa decisão do Michael Masi. Lembra que eu falei para vocês que ele seria mais leniente em Abu Dhabi porque tem áreas de escape asfaltadas e estava deixando correr mais a briga entre os dois? Ok, mas o que acontece? O Max mergulha, ele diminui o espaço do Hamilton, ok, mas isso em primeira volta aconteceu em Austin, o Hamilton fazendo com o Max e foi tudo bem, aconteceu em Silverstone, um fazendo com o outro na sprint, né, e foi tudo bem. Dessa vez ele entende que o Max jogou o Lewis para fora e que ele não tinha outra solução a não ser cortar caminho. Mas essa cortada de caminho que o Hamilton dá muita vantagem para ele, então o Masi pede para ele tirar o pé na reta e diz que essa tirada do pé foi suficiente para ele perder a vantagem. Só é difícil de sustentar isso que chega na curva 5, acho que foi, eles estão lado a lado, chega no final da primeira volta, o Hamilton está 1 segundo na frente. Então não dá para dizer que ele devolveu totalmente a vantagem, né? E aí indo para a última volta da corrida, aquela disputa entre os dois, o Max Verstappen faz um zigue-zague na reta, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Ele não poderia ter feito aquilo, mas imagino que chega na última volta ali, e os dois sabiam que podia um pouco de tudo, né? Que eles já tinham percebido que o Masi estava com a mão bem leve naquela decisão. Partindo para o Alexandre, o João, o Felipe, o Daniel, o Pedro, o André, o Leandro. Por que várias perguntas relacionadas às decisões do Masi naquele final, né, no safety car do Latifi. Por que os outros carros que estavam uma volta atrás não foram atualizados a descontar a volta? Por que não teve bandeira vermelha? Vamos lá. Então o Latifi bate com 6 voltas para o final e cabe ao diretor de prova decidir o que vai acontecer. A decisão é totalmente dele. Ele poderia decidir por uma bandeira vermelha, sim, e todo mundo larga com pneu novo, largada normal e tal, que seria, na verdade, uma grande decisão do campeonato, né? 5 voltas, all in, seria interessante a gente ver o que ia acontecer. Ou ele escolhe para um safety car. O que provavelmente aconteceu, tem uma comunicação com os fiscais de pista e os fiscais passam um tempo de estimativa que eles acham que vai demorar para tirar o carro do Latifi. Ele olha quantas voltas faltam, então dá para cobrir isso com o safety car. Isso porque o Masi, naquele momento, tudo que ele está pensando é o seguinte: essa corrida precisa acabar com bandeira verde. Isso não é nenhuma regra, mas é um acordo, uma determinação que já vem desde a época do Charlie, de não acabar uma corrida com um período de safety car. Então, esse é o primeiro pensamento dele, e ele pensa, ok, para acabar a corrida com bandeira verde, dá para cobrir com safety car, mas não dá para deixar os retardatários recuperarem a volta. Eles não precisam recuperar a volta, não tem isso na regra, isso é outra decisão que cabe ao Masi. Primeiramente, ele acha que não vai dar tempo dos carros recuperarem a volta, lembrando que eles só podem recuperar depois que a pista está segura, né? Ele não poderia, ali no meio do safety car, falar, agora vocês recuperem a volta enquanto a gente limpa a pista. Precisa esperar limpar a pista e depois deixa os pilotos recuperarem, por isso que demora mais tempo.
Então, o primeiro aviso que aparece na tela para as equipes é de que o safety car, de que os retardatários não vão poder recuperar a volta. Depois, os fiscais de pista avisam o Masi que, na verdade, vai ser mais rápido do que a gente imaginava, e ele toma uma decisão ali inusitada, esquecendo de uma parte da regra. Então, vamos lá, e só os 5 pilotos que estão entre os 2 primeiros colocados vão recuperar a volta, e eu vou reiniciar a corrida logo em seguida. Não vou esperar, como manda a regra, dar uma volta para eu reiniciar, porque não tem mais uma volta para eu dar, porque é a última volta da corrida. E é assim que a gente tem o processo decisório até a gente ter o final que a gente teve no final da prova. E aí a Mercedes, claro, reclama porque essa regra, a 48.12, não foi seguida totalmente, porque eles tinham que esperar, o Masi tinha que esperar uma volta para liberar a corrida. E os comissários decidem que essa reclamação não procede, porque eles acreditam que o artigo 15.3, que dá todo o poder para o diretor de prova decidir sobre o safety car, ele está acima do artigo 48.12. E é nesse pé que está a briga em relação às decisões do Michael Masi. Agora vamos para a Mercedes, né? A estratégia da Mercedes. A Daniela, o Claudinho, o Arthur, a Carla, o Thiago perguntando: a Mercedes errou ao não chamar o Hamilton para espelhar a segunda parada do Max e na entrada do safety car. Bom, o Max, ele sempre estava na janela de safety car do Hamilton. O que isso significa? Que se o Hamilton parasse e o Max não parasse, ele tomaria a liderança. A gente sabe que a Mercedes, eles têm uma abordagem mais conservadora em relação à estratégia, e esse tipo de coisa, posição de pista, eles não costumam desistir de posição de pista para pensar em ultrapassar depois. E bom, Hamilton e Verstappen também lutando por posição ao longo da temporada, deu problema. Então, claro que isso também está no processo decisório da Mercedes. Então, isso explica porque no meio da corrida ali tem o safety car virtual do Giovinazzi, o Hamilton só está 6 segundos na frente do Verstappen e não para. Aí na parte final é fácil, porque a gente sabe como as condições em que a corrida foi reiniciada, é fácil para a gente dizer que foi um erro da Mercedes não ter parado o Hamilton. Quando dá a batida do Latifi, eles não sabem o que vai acontecer, então eles são os primeiros a decidir. E eles pensam, tá, quais são os cenários? Se eu paro e ele dá bandeira vermelha, como aconteceu na Arábia Saudita logo depois, Max troca de pneu e pode muito bem ganhar a corrida na relargada. Vai largar na frente do Hamilton de qualquer maneira com o mesmo pneu dele. Se a gente para e a relargada não dá tempo de realinhar os carros, então tem um monte de retardatário entre ele e o Verstappen. Ele não consegue passar esses retardatários ou não consegue chegar no Verstappen a tempo e perde o campeonato também. E tem o cenário que é o cenário ruim, que é o cenário que acabou acontecendo, né, na prisma da Mercedes. A gente não para, eles param e não tem retardatário entre os dois carros. Acabou acontecendo um desses cenários, mas quando a Mercedes tomou a decisão, o que eles estavam pensando é nas possibilidades de eles desistirem da posição de pista, desistirem da liderança, parando e pensando que o Verstappen vai fazer o contrário, e algumas das outras possibilidades de reinício da corrida acabarem acontecendo. O Rodrigo, o Leandro, o Danilo e o Gustavo perguntando se eu acho que é a maior temporada da história da Fórmula 1. Bom, é sempre difícil responder isso, mas eu não me lembro de ter visto 2 carros com características tão diferentes sendo tão equilibrados por toda a temporada e 2 pilotos tão bons nestes 2 carros. Então, com certeza foi uma temporada com ingredientes para ser a melhor da história e com certeza é top 5 entre as melhores da história. Eu lembro que faz uns 2 anos que eu escrevi um texto, eu queria congelar o Hamilton pra gente ter uma briga entre o Hamilton e o Verstappen com o Lewis ainda andando em alto nível, né? Mas nem precisou, a gente teve. Claro que do lado de fora das pistas as coisas poderiam ter sido gerenciadas de uma maneira melhor, mas 2022 tá aí para isso. O Mauro e o Luiz Felipe perguntando como que a Mercedes conseguiu superar tanto a Red Bull em desempenho
ou se eles sempre foram muito melhores. Eu lembro de ter visto o carro da Mercedes inguiável na pré-temporada. Isso porque as regras desse ano tiraram a pressão aerodinâmica, a capacidade da Mercedes de gerar pressão aerodinâmica atrás dos pneus traseiros, que era justamente onde eles geravam muito, tendo um carro com o rake baixo. E eles tiveram que a temporada inteira tentar entender isso. E aí em Silverstone eles vieram com um pacote bem extenso, principalmente de assoalho para o carro, e foram corrida a corrida entendendo como fazer, como extrair o máximo de rendimento desse equipamento. E foram conseguindo melhorar o desempenho, mas eles tinham aquele calcanhar de Aquiles ainda, eu falei muito nos vídeos ao longo da temporada, que era um motor que ia perdendo muita potência ao longo da vida útil. Aí eles dão aquela cartada em Interlagos, colocam um motor novo para o Hamilton no final, e aí eles conseguem sim ter o melhor equipamento, com certeza tiveram nas últimas 4 etapas do campeonato, lutando contra uma Red Bull que arriscou bastante nessas últimas 4 etapas, e um Max Verstappen que foi perfeito nessa última etapa, né? Na Arábia Saudita ele parecia que virou uma chavinha meio estranha no Max ali, depois apareceu em Abu Dhabi perfeito, agressivo, controlado, do jeito que ele tinha sido antes, na primeira parte da temporada, para ganhar esse campeonato. Um campeonato que é muito difícil você saber ao longo de toda a temporada quem teve o melhor carro. Partindo para a reta final do último Ju Responde do ano, o Lucas, o Vinícius, o Jonathan, o Herbert e o Pedro, o Rodrigo perguntando o que aconteceu com o carro do Pérez. A Red Bull começou a receber um alerta de que o motor estava prestes a ir embora, a ir nessa. Lembrando que esse motor do Pérez era o motor que ele trocou no GP da Holanda, então um motor super antigo. Claro que eles não queriam que o período de safety car fosse mais longo, porque daí eles obviamente perdiam o campeonato, então eles escolheram tirar o Pérez da corrida. O Pérez que teve uma presença fundamental nesse título, porque foi muito em função daqueles 7 segundos que o Hamilton perdeu atrás dele ali na volta 20, que o Verstappen sempre estava na janela de safety car do Hamilton, travando aí a estratégia da Mercedes. Então, se teve uma corrida que o Sérgio Pérez justificou sua contratação, foi no momento em que a Red Bull mais precisou no final. E terminando aqui com o Luiz, o Rafa, Pedro, Douglas, o João, muita gente perguntando quando o Michael Masi vai ser demitido. Bom, teoricamente, não é uma questão de tempo, né? O cargo de diretor de prova tem muito a ver com confiança, né? As equipes, os pilotos, principalmente, precisam ter muita confiança nele e precisa ser mútua. E isso foi quebrado muito nessa decisão e ao longo do ano. Na verdade, eu venho publicando já desde o começo do ano passado que há problemas, há muita resistência dos pilotos em relação ao Michael Masi, porque uma hora ele decide uma coisa e aí ele muda, falta consistência, questão de limite de pista foi muito desgastante para ele na relação com os pilotos, então ele já estava numa posição bastante difícil. Mas tem duas coisas. Primeiro que o Masi era o terceiro na linha de sucessão do Charlie White, né? O Budkowski, que está na Alpine hoje, saiu. Depois o Mekies, que também estava sendo treinado pelo Charlie, saiu, foi para a Ferrari. E aí acabou o Charlie morrendo, claro, e o Masi, com pouca experiência, acabou subindo no cargo. E não é um cargo que é fácil você encontrar um substituto, isso é um ponto. Outro ponto é que a FIA é uma entidade bastante política e está no meio de uma mudança de poder, o Jean Todt saindo no final desse ano. Então, vamos ver, é muito difícil cravar o que vai acontecer, mas que a posição dele é muito instável, com certeza né? Não precisa ser nenhum gênio para descobrir. Finalizando, muita gente agradecendo pelo trabalho no ano, eu que agradeço pela confiança e companhia, e perguntando o que eu vou fazer das férias, desejando boas férias. Eu tenho férias da TV só, o restante eu continuo trazendo o material para vocês, e o Ju Responde volta no ano que vem. Até mais!